Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje, nós vamos comentar do mercado do agro. O mercado do agro, ele está assim, principalmente lá no estado de São Paulo, está absurdamente na frente. Vamos falar do mercado do boi, vamos comentar também das condições climáticas, vamos falar do calor. Você vai ver como está o mercado da carne bovina com a China, maior comprador do Brasil. E eu vou conversar com Cristiano Palavo, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o mercado do milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi. O indicador CPEA-Esalq do boi gordo acumula uma queda de 1,5% na parcial de 2025, após um mês de janeiro marcado por valorizações que começaram a perder força em fevereiro. E no mesmo comparativo, o indicador CPEA-Esalq bezerro, lá no Mato Grosso do Sul, avançou 2,7%. Na semana passada, o IBGE, ele informou que no ano passado o Brasil registrou abates de 39.270.000 cabeças de bovinos, representando um aumento de 15,2% frente a 2023. Até então, o maior valor da série, dando sequência à tendência de crescimento verificada em 2022. Segundo Wagner Yanaguizawa, ele é analista de proteína animal do Rabobank, ele disse que os números preliminares de janeiro e fevereiro deste ano mostram um avanço em relação à comparativa anual. No entanto, houve uma desaceleração de janeiro para fevereiro. Para os próximos meses, o Rabobank projeta uma desaceleração na oferta, com uma queda principalmente no segundo semestre em termos de animais confinados. Sendo assim, o banco projeta uma virada de ciclo do boi nesse período, com menor oferta e valorização do bezerro. Vamos ver também uma menor oferta de fêmeas, período que a gente entende como de estação de monta, por conta da valorização do bezerro, que já está acontecendo. E no curto prazo, terá uma desaceleração de oferta, porém, entende-se que nas próximas semanas vamos ter aí um incremento de oferta de gado engordado a pasto. O Rabobank trabalha com uma curva decrescente de preços no primeiro semestre, mas um pouco mais estável entre primeiro e segundo trimestre. O segundo semestre do ano deve ter preços maiores por uma combinação de custos maiores e um período maior sazonal, de maior exportação, principalmente para a China. Quanto às tarifas impostas por Donald Trump, o analista do Rabobank lembra que os Estados Unidos representaram apenas 5% da carne que a China importou no ano passado. Em 2024, o Brasil expandiu em 60% a sua participação no mercado norte-americano e os Estados Unidos estão em um momento de redução de oferta muito forte, no momento de demanda elevada, e o Brasil se insere como alternativa. E agora vamos falar de condições climáticas, vamos falar de calor. O Brasil registrou um dos verões mais quentes desde 1961, com temperaturas de 0,34 graus centígrados acima da média histórica do período de 1991 a 2020. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o calor intenso ele foi observado em diversas regiões, com destaque para o Rio Grande do Sul,
onde 3 ondas de calor atingiram o estado entre janeiro e março, mesmo com a presença do Laninha, que normalmente reduz as temperaturas globais. O verão de 2024-2025 se manteve entre os 10 mais quentes já registrados. O histórico mostra que desde a década de 1990, as temperaturas durante o verão estão acima da média. Fenômenos como o El Niño intensificaram o aquecimento global, elevando as temperaturas e agravando os impactos climáticos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a última década foi mais quente que a anterior, impulsionada pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa. Além do calor intenso, o verão 24-25 também foi marcado por chuvas volumosas, principalmente na região norte, Maranhão e norte do Piauí, onde os acumulados superaram 700 milímetros. Em algumas áreas, as precipitações ultrapassaram a média histórica, influenciadas pelo sistema Zona de Convergência Intertropical. Apesar das chuvas intensas em algumas regiões, a região centro-oeste e também o sudeste registraram precipitações abaixo da média, com volumes entre 300 e 500 milímetros durante a estação. 3 episódios da zona de convergência do Atlântico Sul também influenciaram o regime de chuvas, ocorrendo entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. No sul do Brasil, a passagem de sistemas frontais trouxe chuvas acima de 500 milímetros para o leste do Paraná e também de Santa Catarina, enquanto o oeste do Rio Grande do Sul registrou volumes abaixo de 250 milímetros, inferiores à média histórica de 400 a 500 milímetros, pelo menos é o que informou o INMET. E agora vamos comentar de contrabando de agrotóxicos, um problema crescente no país. Os agrotóxicos ilegais, muitas vezes contrabandeados de países vizinhos, encontram terreno fértil para ampliar a sua presença no campo. As estimativas do setor são de que 25% dos agrotóxicos que circulam no Brasil sejam irregulares. O grande mercado chamou a atenção do crime organizado e, recentemente, a Operação Mafiuse da Polícia Federal destacou os agrotóxicos entre os produtos comercializados pelo Primeiro Comando da Capital, o PCC, assim como drogas e cigarros, além de outras atividades mais tradicionais para o crime. E não importa tanto o produto, são quadrilhas especializadas em logística, pelo menos é o que afirma Luciano Stremel Barros, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Na visão dele, a possibilidade de transportar diferentes mercadorias, muitas vezes no mesmo veículo, propicia a ascensão do crime organizado que vai se apropriando das rotas no país. O presidente do Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, ele lembra que, além do uso de produtos inadequados para a produção nacional, existem riscos no descarte das substâncias tóxicas ilegais. No caso de produtos regulamentados, a ampla maioria das embalagens segue rigorosos padrões sanitários. E no caso irregular, diante da falta de fiscalização e impossibilidade de usar os descartes legais, os recipientes são enterrados ou queimados, o que causa ainda maiores danos ambientais e potencialmente à saúde da população local. O professor Eric Gustavo Cardim, que é professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ele conversou com uma série de agricultores na região nos últimos anos e afirma que existe um perfil que chega a dar risadas das mudanças de legislações referentes à questão ambiental.
De acordo com o professor, aqueles com maior capacidade de investimento costumam ter mais cuidados com eventuais transgressões. No entanto, existem outros que veem no uso de substâncias ilegais uma forma de aumentar a rentabilidade de seus negócios. Agrotóxicos são caros. Se alguém pode ter uma diminuição do custo com relação a esta mercadoria, muitas vezes opta por essa alternativa. E nesses casos, muitos pedem os insumos ilegais pela internet. Muitos conhecem os vendedores no Paraguai, sendo comum o envio cruzando a fronteira, especialmente na região da fronteira do oeste do Paraná, que é algo muito comum. E agora vamos comentar da COP30, que será realizada aqui no Brasil. Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e ministro da Agricultura entre os anos de 2003 e 2006, ele disse que 4 problemas persistem no Brasil e no mundo: segurança alimentar, transição energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Um evento organizado pelo Canal Rural, em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing, lá em São Paulo, Roberto Rodrigues destacou a importância da COP30 aqui no Brasil este ano, e segundo o ex-ministro, o evento é o mais importante da história contemporânea da agricultura brasileira. Roberto Rodrigues cita o momento de incertezas do agronegócio mundial, impactado por condições climáticas adversas. Ainda, a eleição do presidente dos Estados Unidos, ela foi citada como um fator que influencia o cenário, criando uma confusão global, nas palavras de Roberto Rodrigues. De acordo com o ex-ministro, os 4 problemas citados podem ser enfrentados pelo agronegócio e o Brasil tem, na COP30, uma mega oportunidade perfeita de se posicionar como grande líder mundial neste combate. Para Roberto Rodrigues, as últimas décadas demonstraram que o Brasil evoluiu em produtividade com a inserção de novas tecnologias no campo. Ele estima que cerca de 130 milhões de hectares foram evitados de ser ocupados graças ao crescimento da produtividade. Além da maior produtividade que pode auxiliar na segurança alimentar, o ex-ministro destacou a matriz energética brasileira, considerada única no mundo em relação à transição energética. A importância do etanol foi citada para a redução de gases poluentes. O ex-ministro ainda destacou que o país deve utilizar o evento para demonstrar o comprometimento com o enfrentamento das mudanças climáticas e a desigualdade social. Podemos mostrar que é possível combater esses 4 cavaleiros do Apocalipse. E agora você vai ver como está o mercado da carne bovina, principalmente com a China, maior comprador do Brasil. A decisão da China de suspender as importações de 3 plantas frigoríficas do Brasil, sendo uma delas da JBS, é mais uma tentativa do país asiático em renegociar os seus preços. Para analistas de proteína animal do Rabobank, Wagner Yanaguizawa, ele mostra que o embargo acontece em meio a importações recordes no ano passado que levaram um excesso de oferta a grandes perdas nas fazendas. Segundo o analista do Rabobank, quando são analisados os históricos de bloqueios anteriores, eles tendem a acontecer quando o mercado doméstico da China está mais fragilizado e os preços estão em tendência de alta. Um desafio para o Brasil como exportador, já que o nível de previsibilidade do bloqueio é baixo. Esse é um movimento que já aconteceu no ano passado. E eles alegaram em uma fiscalização de rotina que alguns itens não estão conforme o acordo. É uma medida para renegociar preços.
Apesar disso, nós não vemos assim essa expansão ocorrendo por muito tempo, já que estamos projetando uma queda da oferta mundial e não teria onde buscar essa carne se o Brasil saísse do mercado por muito tempo, pensando que os Estados Unidos estão com uma menor oferta e voltados para o mercado interno. E Ana Guizawa, ele avalia que, dado o momento de escassez de oferta mundial, vindo dos principais exportadores de carne do mundo, como Estados Unidos, Austrália, não faria muito sentido prolongar essa suspensão, já que ela resultaria, em termos de fundamentos, custos maiores de importação, sendo um desafio a mais para a liquidez no mercado chinês. Em janeiro, o país asiático pagou algo em torno de 4.923 dólares por tonelada de carne bovina exportada pelo Brasil, enquanto em fevereiro esse valor ficou em 4.827 dólares. Eles querem baixar esse preço ainda mais. Teve alguns players que falaram que conseguiram chegar a um patamar de 5.000 dólares por tonelada, um pouco mais que isso, mas na média está caindo. E entendemos que é por conta dos frigoríficos menores, principalmente, que querem acessar esse mercado e acabam pressionando mais os preços. E esse cenário de suspensão é essa expectativa do mercado futuro, fez com que os importadores chineses se aproveitem disso para pressionar os preços. E depois do intervalo eu vou conversar com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, e nós vamos falar do mercado do milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Cristiano Palavro. E nós já estamos aí na reta final aí basicamente já está quase tudo colhido, soja, e agora estamos entrando aí, muita gente também plantou milho, já colheu, e muita gente plantando a safrinha, enfim, nós estamos num momento de transição, não só política, como econômica, como preço, como essa confusão do Donald Trump, taxa aqui, taxa lá, e estamos tocando, vamos levando. E o Cristiano, hoje nós vamos bater um papo e vamos falar exatamente sobre milho. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Muito bom dia, Toninho, prazer estar aqui com você. Prazer. Estamos aí caminhando para a reta final de uma safra e para o começo de outra, né? Então, começo de outra. Sempre dinâmico. E como é que está esse burburinho todo? Taxa aqui, parece que o cara espirra, o Donald Trump fala, vou taxar em 25%. Agora sobe o milho, cai o milho, bolsa... Pô, tá uma confusão, não tá? Tá. O mercado está um pouco bagunçado, sim, por essa situação do Trump, né? A gente sabe que ele tá atacando os 3 maiores mercados americanos, né? México, Canadá e China. Para nós, o que importa mais aqui? China e México. Por quê? Quanto mais ele brigar com a China, mais soja brasileira vai ser demandada. Sim. Isso é muito bom para nós. Já está gerando efeitos positivos no nosso mercado aqui. Inclusive carne bovina também. Exato. Eles são um comprador importante de carne bovina nossa, né? Mas olhando para a relação China e Estados Unidos, quanto mais eles brigarem, acaba sendo melhor para nós, porque aí a concentração da demanda chinesa acaba vindo por aqui. E só para a gente ter uma ideia, Toninho, a China importa 112 milhões de toneladas de soja anualmente. O segundo colocado não chega a 30. Então, assim, se você somar todos os demais importadores, eles não dão o que a China importa. Então, é o grande mercado, é neles que a gente tem que ficar atento. E por que a briga com o México é importante? É importante para o milho. 40% de toda a exportação americana de milho vai para o México. Então, quanto mais eles brigarem com o México, pior é para o mercado de milho americano. Isso traz alguns pontos importantes para nós. Já na próxima semana, na segunda-feira, vem o primeiro detalhe disso. Área plantada dos Estados Unidos. É enorme a expectativa de que eles aumentem a área de milho e diminuam de soja. Isso pode ser o primeiro ponto de virada para a nossa safra 25-26. Então, segunda-feira agora, tem um número importante aí para a gente acompanhar. Mas o ponto é, nós estamos sendo beneficiados pelas ações do Trump. A China, que é o principal mercado nosso, tem se direcionado mais para cá. Com a tarifa vigente por lá, vai ser mais demanda para nós. Mas esse é só um dos pontos do mercado, porque o mercado de milho está muito mais de olho na nossa safrinha do que o Trump vai fazer ou deixar de fazer. Era exatamente o que eu ia te falar isso aí agora. E como é que está essa situação do milho safrinha? Vamos lá. Primeiro, nós estamos com a área plantada.
Nós tivemos um mês de fevereiro, depois da chuvarada de janeiro, do começo de fevereiro, nós tivemos um mês de fevereiro e um começo de março bastante seco em várias regiões do país. O que isso causou? A área plantada de milho safrinha ficou um pouco menor do que se esperava. Muita gente não tomou coragem de plantar na entrada de março, tendo um tempo extremamente seco e um risco enorme com custo alto. Então, as estimativas iniciais mostravam ali 7, 8% de aumento de área. E não quer dizer que era uma área tão significativa, é porque o ano passado tinha caído muito. Lembra que o ano passado a gente demorou 3 meses para plantar e aí atrasou totalmente a janela de plantio do milho. Esse ano a janela estava muito boa, mas daí a soja alongou, muito dia nublado, o ciclo da soja alongou, chuvarada na colheita e depois veio essa seca ainda para ajudar, vamos dizer assim. Então plantamos ali 3 a 4% a mais de safrinha. 4 estados representam 90% da safrinha. Mato Grosso é metade, 50% sai do Mato Grosso. Como está o milho no Mato Grosso? Bem, o Mato Grosso não teve esse veranico significativo que a gente teve aí nos últimos dias. Paraná, o Paraná preocupa. O Paraná preocupa. Tem área boa e tem área ruim, mas o que preocupa é que as previsões não são boas para os próximos dias. Então o Paraná pode ter perda sim. Já tem algumas regiões do Paraná que já pode falar em 20%, 30% de perda de potencial muita coisa, de safrinha. É bastante coisa. Terceiro maior produtor, Mato Grosso do Sul. Em geral tá bom, mas tem pontos de preocupação, precisa chover. E o Goiás, 75% está no sudoeste, Rio Verde, Jataí, Montevidéu. Ali as condições são melhores. Quando a gente olha para o leste do estado, Catalão, Cristalina, essa divisa, aí já dá problema. Aí já tem área que sofreu muito. Voltou a chover nos últimos dias, mas manchado ainda e ficou uns bons 20, 30 dias sem chuva. Mas estamos no ciclo inicial do milho. Pegou pouca área pendoando, pouca área já entrando no reprodutivo. Então vamos fazer um balanço geral da safrinha, esses 4 estados, está razoavelmente bem. Precisa de água, não tem nada definido ainda, mas não podemos falar que tem uma grande quebra já projetada para a safrinha. Pois é, naquele mapa, a Pátria, ela, inclusive via TV Agro também, a gente manda esse mapa, condição climática, para o Brasil inteiro aí. E ele mostra, ele dá assim, num período de 15 em 15 dias, ele mostra o que vai acontecer com chuva. E parece que vai dar uma melhoradinha com chuva, né? Sim, de fato a gente tem uma melhora de forma geral para o centro, para o sudeste, até mesmo para o nordeste brasileiro nos próximos dias. Estão chegando novas frentes frias, estão chegando novas massas de umidade, isso deve trazer chuvas melhores, bem melhor do que foi dos últimos 30 dias. Verdade. Se essas chuvas se confirmarem, vão pegar um período muito crucial das lavouras, que é o início do reprodutivo. O milho, se toma uma paulada, uma seca, no início do reprodutivo, no pendoamento, na emissão ali das espigas, ele não se recupera. Não é a soja que tem uma resiliência muito maior. Então esse é um período crítico, mas está mostrando chuva chegando. Volto a dizer, a preocupação está maior que o Paraná. Lá no sul as chuvas estão muito limitadas, calor muito alto. Então tem riscos pela frente, mas por enquanto, como eu falei, é uma safrinha pelo menos razoável. Isso significa dizer que nós vamos ter preço firme? Isso significa dizer que nós temos um potencial para produzir mais de 90 milhões de toneladas de milho na segunda safra. Então vai sobrar milho lá no final do ano? Não é o que os números mostram, Toninho. O que está destacando nesse ano? O nosso consumo interno. Vai ser a primeira vez que o Brasil pode chegar a quase 90 milhões de toneladas de consumo interno. Todos os setores de ração estão mais incentivados que o ano passado. Esses preços de carne, esses preços de ovos mais altos dão margem para os setores consumidores. O setor de etanol vai passar pela primeira vez de 20 milhões de toneladas consumidas. É claro que esse milho consumido para etanol não desaparece do mercado, o DDG volta, mas a gente tem ali um consumo direto de milho. O Brasil provavelmente não vai conseguir exportar 40 milhões de toneladas ou mais que isso. Não vai sobrar produto para a gente exportar. E o próprio mercado vai fazer com que a gente não exporte. Vai acontecer o que aconteceu em 2024, o mercado interno pagando melhor que a exportação. Em algum momento os preços vão ter que cair para a paridade de exportação, mas de forma geral é um mercado bem firme sim, Toninho. E aí o produtor, quando olha aquele contrato da safrinha aqui para Goiás a 55 e o preço disponível a 79, 80, não dá vontade nenhuma de fazer contrato e a gente super entende isso. Aí que vem aquilo que você fala muito, proteção na B3, tudo mais. Aí que entra uma boa opção. Vender físico agora, com essa disparidade de preço, não faz muito sentido. Mas trabalhar alguma ferramenta de proteção para carregar esse milho, para vender lá para frente, segundo semestre, aí é uma bela de uma estratégia. Então vamos lá, novamente, vamos ser chato de novo. Você que está nos acompanhando, que tem milho, vai colher milho, plantou milho, procure pessoal da Pátria, bata um papo, fecha negócio, trava uma parte, garanta os custos de produção, pelo menos isso, porque chega de prejuízo.
É o que eu sempre disse ano retrasado, ano passado, e quem não fez, infelizmente, dançou. Então tá aí, entre em contato com o pessoal da Pátria, trava alguma coisa, veja o mercado, tá animador, mas não vamos dar muita risada não, porque pode no final da coisa ficar meio sem graça. Tudo depende do tempo. Cristiano, obrigado. Valeu, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.